Bom dia a todo mundo que está nos assistindo. Nós estamos aqui com o deputado Rubens Ottoni, do PT do Goiás, aqui no Ponto a Ponto, para dialogar um pouco sobre a conjuntura, sobre o que está acontecendo no Brasil. Bom dia, deputado, é um prazer lhe receber aqui. É um prazer muito grande poder participar com vocês aqui mais uma vez. A gente queria pedir para todo mundo que está em casa que puder compartilhar, puder se inscrever na nossa página no YouTube, PT na Câmara, né, para que a gente possa aí aumentar a difusão, enfim, do nosso conteúdo, daqueles debates que a gente produz aqui na casa. Deputado, o senhor que tem viajado bastante o Goiás, que tem aí defendido a democracia, o presidente Lula, o nosso projeto, o que o senhor tem visto, assim, desse período intenso de disputa política, de defesa do nosso país, né? Olha, nós estamos vivendo um momento muito delicado no nosso país, né? É um momento de não apenas crise econômica, não apenas crise política, mas é uma verdadeira crise institucional, uma crise da democracia. Nossa democracia foi atingida fortemente com o golpe que foi dado, retirando a presidenta Dilma, legitimamente eleita pelo voto popular, e colocando um governo ilegítimo que, além de não ser um governo eleito pelo povo, é um governo que trabalha contra os interesses do povo, garantindo uma agenda sistemática de retirada de direitos, de desmonte das políticas públicas, totalmente contrário àquilo que o povo brasileiro demonstrou o seu desejo nas urnas. E isso, evidentemente, leva o país a uma situação muito delicada, uma situação, primeiro, de vida difícil para o nosso povo, porque a retirada de direitos, o desmonte das políticas públicas, quem é que precisa dos direitos, quem é que precisa das políticas públicas? É o povo mais simples, o povo humilde, trabalhador, né? E também o descrédito do Brasil no cenário internacional, o descrédito das instituições. Isso faz com que a gente viva uma situação muito delicada. Não é por acaso que esse governo que está aí, Laura, é um governo, eu diria, o governo mais rejeitado da história política do Brasil, né? E olha que nós já tivemos governos ruins, mas este é o mais rejeitado justamente porque ele não atende a essas expectativas. Ao mesmo tempo, o povo brasileiro já sinaliza o descrédito que ele tem com esse governo e sinaliza qual é o caminho para a superação. Não é por acaso também que as pesquisas mostram que Luiz Inácio Lula da Silva é primeiro lugar disparado em todas as pesquisas, não feitas por nós, as pesquisas feitas por eles, pelos institutos deles, e ele tem mais do dobro do segundo colocado, mesmo estando hoje sendo um preso político, preso injustamente, sem nenhuma prova, mas mesmo assim a população demonstra o seu desejo e sabe que a saída é retomar aquele momento onde Lula era presidente. Nós observando a agenda, o fracasso da agenda apresentada por esse governo ilegítimo, né? Uma delas mais evidente talvez seja a questão da reforma trabalhista, né? Que em 6 meses já aumentou em mais de 700 mil pessoas que estão em busca do mercado de trabalho. E eles falaram com o maior descaramento, né, que a reforma estava sendo feita justamente para gerar emprego, né? E aconteceu exatamente o contrário, e nós já alertávamos naquela época. Na realidade, a reforma trabalhista foi para atender aos interesses dos grandes grupos empresariais, nacionais e internacionais, né? Serviu para retirar direitos, serviu para desmontar a nossa legislação trabalhista conquistada há anos e anos, serviu para precarizar as relações de trabalho, e hoje, o que aconteceu? Na prática, aumentou o desemprego, e aqueles que estão empregados estão ganhando menos. Então, as duas consequências maiores. E isso está servindo, pelo menos por um lado, para alertar, para conscientizar as pessoas do que está acontecendo no país. Na verdade, o que está acontecendo é um governo, como você disse, com uma agenda totalmente contrária aos interesses do povo trabalhador, uma agenda que não atendeu aquilo que eles mesmos propagandearam que queriam, e agora nós precisamos ficar mais alertas, porque outras agendas negativas estão acontecendo, muita coisa ao mesmo tempo, né? Nós já perdemos várias batalhas aqui na Câmara, a questão da PEC, do teto dos gastos, que é gravíssima para nós, porque foi uma PEC que
impede o investimento nas políticas públicas, nas políticas sociais, aquilo que o nosso povo realmente precisa. Como é que nós vamos pensar, podemos pensar em melhorar a saúde, melhorar a educação, melhorar a assistência social, melhorar a geração de emprego, se nós estamos impedidos de aumentar os recursos de investimento nessas áreas? Então, isso foi aprovado por eles, né? E assim, ao mesmo tempo, vem a terceirização, que aí se soma a reforma trabalhista, a questão da tentativa desenfreada de privatizar tudo a todo custo, né? Está aí a questão da Petrobras, está aí a questão da Eletrobras. Então, tudo acontecendo ao mesmo tempo, sem contar a disposição deles de trabalhar com toda a força para acabar com a aposentadoria. Porque, na verdade, a reforma da Previdência, ela de reforma não tem nada. A proposta da reforma da Previdência, o objetivo, claro, é acabar com a aposentadoria pública para abrir caminho para vender planos de aposentadoria privada. Algumas coisas nós estamos segurando, porque 2016, 2017, este ano mesmo de 2018, tem sido um ano de muita luta, de muita resistência, mas nós queremos fazer desse ano de 2018 mais do que um ano de luta e resistência. Queremos fazer desse ano de 2018 um ano de vitória, um ano de virada. Nós precisamos virar o jogo, dar a volta por cima, para que o Brasil possa retomar aquele momento áureo que nós vivemos, um momento de desenvolvimento econômico, de geração de emprego, de geração de renda, e onde as pessoas tinham mais oportunidade de ter uma melhor qualidade de vida. Frente a isso, agora no próximo dia 15, o PT se prepara para fazer uma grande inscrição popular da candidatura do presidente Lula, né? Como que o senhor vê assim, esse processo de organização, de mobilização, que tem esse ato de ousadia, digamos assim, que é inscrever o presidente Lula e levar a candidatura em O frente, presidente né? Lula divulgou essa semana uma carta importante a todo o povo brasileiro, primeiro demonstrando a sua indignação com o que está acontecendo. E nós também estamos indignados com isso, porque, como eu disse, o presidente Lula é inocente, é um preso político, o crime que ele comete é de estar em primeiro lugar na pesquisa, porque se o Lula não tivesse em primeiro lugar na pesquisa, não tinha essa perseguição a ele. O que eles querem mesmo é impedir que o Lula seja candidato. Por quê? Porque eles não conseguiram fazer a lição de casa. Eles não conseguiram construir um nome para disputar com o Lula. Na medida que eles não constroem um nome para poder ganhar a eleição, eles tentam, eles gostariam, no fundo, eles gostariam de não ter eleição. Só que aí fica demais para eles falarem. Então, eles não podem falar que não querem eleição, eles falam que vai ter eleição, mas eleição na medida que eles escolham quem vai disputar a eleição. Um absurdo, aí não é eleição democrática. E o presidente Lula deu um recado. Falou, olha, a maneira que vocês têm de me impedir de ser presidente é disputar na urna, disputem na urna, né? E ele falou, olha, eu vou ser candidato. E por que eu vou ser candidato? Porque não tem nenhuma culpa, não tem nada que prove que eu tenho alguma culpa. E se vocês conseguirem, fez uma provocação, se vocês me quiserem fora do processo eleitoral, provem, deem uma única prova de que eu tenho alguma culpa nesse processo. Então, na medida que não tem nada que prove, ele é candidato. E isso é muito bom, porque esse é o desejo do povo brasileiro. E Lula será candidato por quê? Primeiro, porque ele é inocente. Segundo, porque não tem nenhuma culpa contra ele, nenhuma prova contra ele. E terceiro, que a legislação, a lei garante. A lei garante, a nossa Constituição, ela diz claramente que uma pessoa, para ser considerada culpada, condenada, precisa primeiro esgotar todos os recursos e transitar em julgado. Significa o quê? Que nós estamos em época de Copa do Mundo, Laura, quer dizer, o jogo só termina a hora que realmente o juiz apita o final. Não é nem nos 45 do segundo tempo, porque ainda costuma ter uns acréscimos. E no julgamento é a mesma coisa. Uma pessoa só pode ser considerada culpada depois de esgotar todos os recursos. No caso do Lula, ele foi julgado lá no TRF4? Foi. Mas falta ainda recurso ao STJ, falta recurso ao STF. Então o jogo ainda não está nem no final do primeiro tempo. E como é que eles querem impedir que ele seja candidato? Então Lula será candidato e o povo brasileiro quer. E nesse sentido, as pessoas se manifestam e o dia 15 de agosto é o dia limite do registro dessa candidatura. E com toda certeza essa mobilização será mais uma manifestação de carinho e de desejo do povo brasileiro de retomar aquele momento que o Brasil era feliz,
o povo era feliz e que foi deixado de lado com esse governo golpista. As pesquisas nos mostram que a população percebe que há, por parte do judiciário, uma seletividade frente, né, à condução do processo do ex-presidente Lula, né? E ao mesmo tempo, né, a população também deposita suas esperanças, né, de uma retomada dos seus direitos, de uma inversão na agenda do país, né? Infelizmente, nós estamos vivendo um momento realmente de exceção no nosso país. A nossa democracia foi golpeada, e ela foi golpeada não foi agora, foi já em 2014. Na eleição de 2014 a gente percebeu e ali começou esse ataque à democracia. Por quê? Porque em 2014 nós tivemos uma disputa presidencial muito polarizada. A presidenta Dilma era candidata à reeleição, os nossos adversários colocaram o Aécio do PSDB no segundo turno, foi uma verdadeira guerra, mas nós ganhamos a eleição no primeiro e no segundo turno. Só que eles não admitiram, eles não aceitaram o resultado do jogo, ali rompeu a democracia. O Aécio deu uma entrevista e disse, olha, vocês ganharam, mas vocês não vão governar. Então ali começou uma grande conspiração. Aécio ajudou a eleger Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, e essa dobradinha Aécio no Senado, Eduardo Cunha na Câmara, conspirou, não foi contra a Dilma, não foi contra o governo do PT, conspirou contra o povo brasileiro. Então, e nesse sentido, a grande mídia entrou nessa jogada e, infelizmente, setores do judiciário também entraram. Né? É por isso que a população percebe claramente, como você disse, que nós estamos tendo, em alguns setores da justiça, uma visão seletiva e tendenciosa, que atua quando convém e contra quem convém. Então, isso é inadmissível na prática do direito e na busca da justiça. Então, tudo isso está levando o nosso povo a criar uma nova mentalidade e eu estou convencido que este ano de 2018 será a grande oportunidade para essa retomada do caminho que o Brasil trilhava neste último período. O povo está sinalizando isso e essas mobilizações e todo esse trabalho que está sendo feito contribuirá para que isso aconteça. Entre os desafios que a gente tem, não só do ponto de vista da eleição do presidente Lula, né, a gente também tem um desafio de alterar a correlação nas casas legislativas, né? Quando a gente fala de proteger o patrimônio nacional, os direitos da classe trabalhadora brasileira. Como o senhor vê assim o próximo período? Eu tenho percebido que a população já está percebendo isso também. Então, nas nossas andanças, e eu ando no estado de Goiás muito, Minas Gerais, também o Tocantins, fazendo as nossas caravanas em defesa da democracia, e as pessoas se manifestam, falam, olha, eu vou votar no Lula, mas não basta votar para presidente. Nós precisamos dar garantia para que ele possa fazer as mudanças que nós queremos. Isso significa o quê? Significa que dá respaldo. Então hoje há um sentimento que é preciso votar de ponta a ponta. É preciso votar não apenas para presidente, mas dar também a ele condição de ter uma retaguarda, que é maioria na Câmara, no Senado, né, garantir aliados nos estados, nas assembleias legislativas, nos governos, para poder fazer as mudanças que precisa. Porque na realidade nós estamos vivendo aí 2 anos de um grande pacote de maldades. E esse pacote de maldades precisa ser revisto. Muitas ações nós precisamos revogar. E só vamos poder revogar se nós tivermos uma ampla participação popular, com consulta popular e, evidentemente, com representatividade nas nossas casas legislativas. Então este é realmente um grande desafio. Exatamente. Falando sobre essa questão do desmonte, uma das pautas que o senhor deputado toca há bastante tempo é a pauta da educação, né? Tem uma grande participação na Universidade Estadual do Goiás, né? E o senhor tem feito um balanço bastante significativo sobre o desmonte, né, das políticas educacionais nesse curto período aí pós a deposição, o impeachment da presidenta Dilma, né? É triste, né? É triste vermos o que está acontecendo no nosso país. E nós que vivenciamos o Brasil antes do governo Lula, antes do governo do PT, nós sabemos o que está acontecendo hoje. Está acontecendo, eles querem voltar àquela situação antiga, antes do governo Lula, onde chegar numa universidade era um privilégio de poucos, E onde as nossas universidades, e eu falo aqui das universidades federais, eram ocupadas principalmente por quem tinha o poder econômico,
porque é quem tinha condição de se preparar até para ocupar as vagas das escolas públicas, né? E foi no governo Lula, no governo do PT, que nós ampliamos essa oportunidade do jovem, independente de situação financeira, situação econômica, poder ter acesso ao ensino superior, seja na universidade pública, seja também através do ProUni nas universidades particulares. Isso foi um grande avanço. Então o Brasil ganhou com isso. O Brasil ganhou porque foi dada maiores oportunidades. E hoje o desmonte está acontecendo, né? Já não existe mais a ampliação dos cursos nas universidades federais, já não existe mais a ampliação de vagas nos cursos já existentes, já não existe mais disposição de construção de novas, de inauguração de novas universidades, novos campos, né? Não existe nenhuma preocupação de garantir que o ProUni realmente cumpra o seu papel, quer dizer, hoje o ProUni já não atende do jeito que atendia, o FIES, que é o financiamento, já não consegue atender e quem acessa não tenha mais facilidade de usufruir desse benefício. Então nós estamos vendo que são desmontes um após outro. E é por isso que eu tenho dito que nós não podemos ficar mais só na luta e na resistência. Nós precisamos dar a volta por cima. E chegou a hora de virar o jogo. E a hora é agora, porque é a hora que a população tem a oportunidade de se manifestar, porque a injustiça seja feita. Esse governo que aí está não foi escolhido pelo povo. Aliás, esses que estão no governo foram os que perderam a eleição em 2002, perderam a eleição em 2006, perderam a eleição em 2010 e perderam a eleição em 2014. Eu costumo dizer, olha, que em 2014, além de perder a eleição, eles perderam a paciência de disputar a eleição, porque eles deram uma olhada para frente e falaram assim, mas eu acabei de perder a eleição para Dilma, vou esperar daqui 4 anos para disputar com Lula. Então, teve que fazer o que fizeram, dar o golpe. Mas por isso estou convencido que ainda mais com o exemplo que foi dado aí pelos 2 anos de desmonte, de pacote de maldades, o povo brasileiro vai dar um basta nessa eleição para a gente retomar e reconstruir essa agenda que nós precisamos para o Brasil, que é a agenda de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, uma agenda de aumento dos direitos sociais, uma agenda de construção de políticas públicas que melhore a vida do nosso povo. Essa é a agenda que nós precisamos, uma agenda desafiadora, que leva tempo, que nós fizemos muito, é verdade, nos governos do PT, mas temos muito mais ainda a fazer. Nós não fizemos nem a metade daquilo que precisa ser feito. E eles já estão desmontando, infelizmente. Positivamente, ao mesmo tempo que a gente vê, do ponto de vista da disputa institucional, um cenário tão complexo, né, a gente vê nas ruas um levante popular, digamos assim, interessante do ponto de vista de resistência popular dos movimentos, né, de novos atores políticos e sociais, né, o senhor que tem feito as caravanas, como tem percebido isso, né, novos movimentos, mulheres, jovens, muito ativos no processo de resistência e defesa do Estado brasileiro? Eu vejo muita disposição. Às vezes as pessoas querem medir a disposição das pessoas de protestar apenas pelas grandes manifestações nas ruas. E não é bem assim. A história mostra que o povo, em cada momento, ele tem uma maneira de se manifestar. Então, tem a sua organização, tem o momento das grandes manifestações? Tem, mas às vezes tem momentos de baixa, onde ele manifesta de outra maneira, organizando, se preparando, e, acima de tudo, com a sua manifestação do voto popular, que esta sim é que faz uma grande mudança também, e a nossa história já demonstrou isso. Então, nas nossas caravanas, por todo o estado de Goiás, eu tenho dialogado muito com o movimento social e tenho visto assim muita disposição de participação das nossas lideranças. Essa semana nós estivemos numa região onde eu fiz uma visita ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais no município de Pontalina. E lá, conversando rapidamente, foi uma visita rápida, mas pude perceber lá, numa cidade onde tem muito de agronegócio também, mas os trabalhadores rurais demonstrando a sua disposição de ter uma participação ativa no processo de retomada da nossa democracia. E isso é muito bom. E eu tenho andado pelo Estado, tenho dialogado. E muitas vezes as pessoas falam, mas está difícil, as lideranças não participam. E quando chega assim, quando fala com a juventude, aí é mais ainda, a juventude de hoje não quer nada com nada, a juventude de hoje não quer participar. Não, é verdade.
O que nós temos visto é a juventude participando. Nós temos um projeto importante no nosso mandato, que é o projeto 1000 Jovens para Transformar a Política de Goiás e do Brasil, que tem tido ações efetivas em várias regiões do estado, em vários municípios, e com assim, uma grata surpresa de ver os jovens querendo entrar e participar mais ativamente da atividade política. Inclusive fazendo filiações, inclusive se colocando à disposição para serem candidatos e candidatas no processo eleitoral. Isso é muito bom, é busca de experiência, busca de participação, e a sociedade brasileira precisa disso. O Brasil não precisa daquela velha máxima de que o jovem é o futuro do país. Não é, né? Ele tem que ser o presente. O jovem, quando ele for futuro, já não é jovem mais. Então, é o jovem com a sua irreverência, com a sua disposição, com a sua energia positiva, com a sua visão de mundo, é que vai contribuir para melhorar o nosso país, né? É assim que a gente aperfeiçoa. E eu vejo isso acontecendo. Nós estamos vivendo um momento, eu costumo muito dizer, momento de crise não deve nos assustar. Momento de crise abre grandes oportunidades. A gente precisa estar com olhos abertos. Precisamos estar atentos para aproveitar essas oportunidades. E elas estão aí, eu tenho certeza que nós vamos avançar o nosso país com a participação da juventude, com a participação das mulheres, com a organização sindical, com o trabalho nas associações, o povo se organizando à sua maneira no campo e na cidade. Isso que tu falas é bastante importante, né? Quando tu aumenta a possibilidade das pessoas poderem participar, tu aumenta a representatividade, né? Porque às vezes o que falta é isso, como o senhor bem falou, é uma oportunidade. Bom, tem um projeto, então aumenta a participação dos jovens, aumenta a participação das pessoas. E aumenta a possibilidade de dar certas coisas. Porque se a gente acha que pode dar certo com uma ou duas pessoas participando, imagina se nós tivermos 10, 20, 30, 50, 100 pessoas participando. A oportunidade de dar certo é muito maior, porque são mais ideias, são mais sugestões, é mais criatividade, é mais força, é mais energia. E é isso que nós precisamos buscar, e é essa saída para o país. Saída para o país é aquilo que Lula tem dito, que é criarmos aí milhões e milhões, abrirmos espaço para milhões e milhões de lideranças cumprirem o seu papel. Não é o caminho desse governo ilegítimo, que é o caminho de restringir, de impedir a participação, de dificultar a presença ou as oportunidades. Então o caminho é por isso que 2018 será um ano muito importante para construirmos uma grande vitória e abrirmos um caminho de retomada do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento social, gerando emprego, gerando renda e melhorando a vida do povo, principalmente do povo mais simples, humilde e trabalhador que necessita das políticas públicas. Ao mesmo tempo que a gente tem essa vontade, digamos assim, de uma parcela significativa da juventude de participar e dialogar com a esquerda, com setores progressistas, a gente também tem uma disputa sobre setores mais fascistas e conservadores, né? A gente vê, especialmente através das redes sociais, uma mobilização triste, digamos assim, em direção a esses setores, né? Como o senhor observa, assim, essa... Olha, faz parte do jogo, né? É triste na medida que nós temos o nosso convencimento do caminho correto para o nosso país e, às vezes, setores que poderiam estar engajados nessa caminhada, às vezes ainda estão iludidos com outro tipo de proposta. Às vezes leva tempo de você fazer, criar essa consciência maior na sociedade. Mas esse é o nosso trabalho também. Então nós não temos que assim ficar agoniados com isso. Nós temos que fazer o nosso trabalho, nós temos que formar novas consciências, nós temos que abrir oportunidades, criar espaço para que a juventude trabalhe de maneira proativa, valorizando as suas ações, abrindo espaço na área da cultura, do esporte, da educação, do lazer, criar novas oportunidades para que os jovens estejam participando, e isso naturalmente nós vamos ocupar esse espaço. Eu tenho dito que o que nós estamos vivendo no Brasil, com digamos, ataque, participação maior dos setores mais de extrema direita, fascista até, é fruto dos desmandos e dos erros cometidos no período anterior aí, principalmente por setores do centro e da direita. O Lula já disse isso e é verdade, que o PSDB e seus aliados, na ânsia de acabar com o PT e de acabar com o Lula, a única coisa que eles conseguiram fazer foi inventarem o Bolsonaro. É a única coisa que eles conseguiram fazer, porque eles deram um tiro no pé, não foram capazes de se estabelecer, deixaram um vácuo político
e esse vácuo político acabou sendo aproveitado pela extrema-direita. Mas, ao mesmo tempo, também, o que está acontecendo com os desmontes, com as consequências das políticas irresponsáveis que estão sendo desenvolvidas por esse governo, também serve de consciência, e serve para refletir, e serve para alertar setores importantes, não apenas da juventude, mas da sociedade como um todo. Então é esse o nosso trabalho, nós temos que focar naquilo que nós acreditamos, levar adiante, conscientizar, formar, organizar, preparar o caminho, e assim nós estaremos contribuindo para o avanço da nossa sociedade. Para a gente se encaminhar mais para o final, deputado, a importância de a gente ter uma unidade, né, desse campo de esquerda para defender o Brasil nesse período. Eu estou convencido que nós teremos essa unidade no momento certo, no momento oportuno. O primeiro turno ele é normal, um momento onde cada um tem que afirmar as suas propostas, afirmar as suas ideias, afirmar os seus nomes e ocupar os seus espaços, demarcar os seus espaços. Mas nós teremos uma eleição que pode ser decidida no primeiro turno, mas também pode ser que tenha um espaço ainda de segundo turno. E eu não tenho dúvida nenhuma que no segundo turno, caso nós não definamos a eleição no primeiro turno, os setores de esquerda estarão unidos, a unidade estará sendo construída em cima de pilares importantes de reforço, de defesa da democracia, de defesa de políticas públicas que atendam ao povo mais simples, humilde e trabalhador. Isso está sendo construído, eu tenho absoluta certeza, eu estou convencido que vamos trabalhar para uma eleição no primeiro turno. E com Lula candidato, nós temos todas as condições dessa vitória. Mas independente disso, uma eleição no segundo turno, nós teremos uma unidade e esse campo da esquerda tem todas as condições de ganhar a eleição com um programa transformador, com um programa democrático, um programa que possa levar adiante as mudanças que o povo brasileiro necessita. Podemos dizer aí que nós estamos nos encaminhando, estamos vivenciando um processo de maior nitidez política, né? Isso é bom. Processo de disputa, e isso avança na democracia. É por isso que eu disse que a gente não tem tanto que se preocupar com o que o outro lado está fazendo, nós precisamos trabalhar aquilo que a gente acredita e somar forças com aqueles que também acreditam nesse processo. Isso é fundamental e eu tenho absoluta certeza que nós vamos fazer de 2018 um ano diferente. Sofremos muito em 2016, 2017, estamos sofrendo ainda em 2018. É ano de luta, é ano de resistência, mas esse ano, repito, precisa ser além de luta, de resistência, precisa ser o ano da vitória. Para isso nós precisamos construir a virada, virar o jogo, dar a volta por cima para retomarmos o momento que nós já vivenciamos e sabemos que foi melhor. O Brasil era mais feliz. Nós gostaríamos então de agradecer a presença do senhor aqui, deputado Rubens Ottoni, do PT do Goiás. Queria pedir a todo mundo que está nos assistindo para se inscrever na nossa página no YouTube, PT na Câmara. Muito obrigada.